Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer nossa prece. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais esse encontro. Para essa semana, vamos exercitar desprendimento. Vamos abrir o armário para evitar o acúmulo. Vamos abrir o coração, buscando o entendimento para evitar aquele sentimento difícil, pesado, que nos abarrota por dentro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, vamos dar sequência no nosso estudo do livro Renovando Atitudes. Nós vamos ler hoje capítulo 13, Tempo Certo, a respeito do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. A humanidade em geral recebe as sementes do crescimento espiritual a todo instante. Constantemente a organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com suas possibilidades e habilidades existenciais. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores que nos encantam e fascinam. Certamente não as depreciaríamos apenas por achar que vários botões já deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós, nem as repreenderíamos por suas tonalidades, não ser todas iguais conforme nossa maneira de ver. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins, por estarem ou não mais viçosas. Deixemos que elas possam germinar, crescer e florir, segundo sua natureza e seu próprio ritmo espontâneo. Isso será sempre mais óbvio. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada ser tem seu próprio marco individual nas estradas da vida, e não nos é permitido violentar sua maneira de entender, comparando-o com outros ou forçando-o com nossa impaciência para que cresçam e evoluam como nós acharíamos que deveria ser. Cada um de nós possui diferenças exteriores, tanto no aspecto físico, como na forma de se vestir, de sorrir, de falar, de olhar ou de se expressar. Por que então haveríamos de florescer a toque de caixa? Nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos instantâneos, nem faz com que as roseiras floresçam mais céleres. Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. Jesus, por compreender a imensa multiformidade evolucional dos homens, exemplificou nessa parábola a dissemelhança das criaturas, comparando-as aos diversos terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. As que caíram ao longo do caminho, e os pássaros as comeram, representam as pessoas de mentalidade bloqueada e restringida que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as conteste ou mesmo qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. Outras sementes caíram em lugares pedregosos onde não havia muita terra, mas logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se, porque a terra era escassa.
e as raízes não eram suficientemente profundas. Foram logo ressecadas porque não suportaram o calor da prova e, por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram rapidamente seus projetos e intenções. Nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. São raízes do passado que nos dão manutenção no presente para ir adiante, nos processos de iluminação interior. Quando os caules não são suficientemente profundos e vetustos, há bloqueios, tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. Um mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir daquela informação ou ensinamento recebido. Assim, a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva e, portanto, impor às pessoas que sejam sensíveis ou que progridam além de desrespeito à individualidade é fator perigoso e destrutivo para examinar qualquer tipo de relacionamento. Para exterminar qualquer tipo de relacionamento. Os espinheiros que, ao crescer, abafaram as sementes, representam as ideias sociais que impermeabilizam a mentalidade dos seres humanos, pois no tempo do mestre, as leis do Torá asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a pública. Os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios das normas e regras, sem poder erguer em demasia a sua mente, restrita pelas ideias vigentes, o que os sentencia a viver numa frustração grupal, visto que o seu grau de raciocínio não pode ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Jesus de Nazaré combateu sistematicamente os espinhos da opressão, na pessoa daqueles que observavam com rigor rituais e determinações das leis, em detrimento da pureza interior. Dessa forma, ele desqualificou todo o espírito de casta entre as criaturas de sua época. As demais sementes, no entanto, caíram em boa terra e deram frutos abundantes. O que é um solo fértil? Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por acaso, porquanto nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades propiciadoras. A boa absorção ou abertura de consciência acontece somente no momento em que não nos prendemos na forma. Aprofundarmos-nos no conteúdo real quer dizer: quem não quebra a nós, só lhe vê a casca. Mas, para quebrar a nós, é preciso senso e noção, base e atributos que requerem tempo para se desenvolverem convenientemente. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Reforçando a ideia, examinemos o texto do apóstolo Marcos, onde encontramos: porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico e, portanto, lançou a parábola do semeador, a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. Portanto, compreendamos que a nós somente compete semear, sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva, da determinação humana e do solo generoso da psique, do ser, onde houve a semeadura. A passagem citada de Marcos é 4:28. E agora vamos ler uma página de Emmanuel, o capítulo 7 do Pão Nosso, a semente. E quando semeias,
não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Passagem de Paulo, 1 Coríntios 15, 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se, aos nossos olhos, do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Na sequência do Renovando Atitudes, vamos ao capítulo 14. Quem são os regenerados? A respeito do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que, ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade. Sabem que, ao mesmo tempo, sozinho ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade, e em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo, que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, auto-julgamento, deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias por seus constantes insights
isto é, compreensões súbitas diante de decisões e resoluções da vida. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. Descortinaram horizontes novos porque reservam no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Obtiveram transformações íntimas, surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiram máscaras, que inicialmente lhes davam um certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas os aprisionavam por entre grilhões e opressões. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir a sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido predeterminada. Regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como o sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento, paralisação, e sim estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Agora vamos ouvir Emmanuel, capítulo 41 do Pão Nosso no futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Passagem de Paulo em Hebreus 8:11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. São palavras todas que nos preparam para o entendimento desse grande momento de transformação que atravessamos, transformações materiais e morais. E que possamos colaborar, cada um fazendo a sua parte. Uma boa semana.
Boa noite a todos, novamente juntos. Vamos nos unir em pensamento, buscando as reflexões para esta noite, dando continuidade a esse encontro. E vamos, então, retomar as ideias que temos visto do livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, em que nós vimos um grupo de espíritos que haviam cometido suicídio e que já se encontravam em condições tais que podiam buscar ali o aprendizado, né? Então já tinham passado por situações muito dolorosas e já estavam em condições melhores a ponto de poder ter a compreensão dos ensinamentos que lhes chegariam. Coisa que muitos dos seus companheiros não poderiam, porque estavam ainda em condições de muito desequilíbrio, como vimos alguns outros em compartimentos, em apartamentos individuais, por não terem condições do convívio em grupo, tais os desequilíbrios, tais as condições. Então, nós vimos que esse grupo adentrou, já tiveram condições, um grupo pequeno, já tiveram condições de participar dos estudos na Mansão da Esperança. E eles foram apresentados a vários mestres, e entre eles Aníbal, que é onde nós paramos na semana passada, quando lhes é falado sobre Aníbal. Então, a partir desse ponto que nós daremos continuidade, porque é um grande ensinamento vermos. Seria muito interessante se tivéssemos tempo para ver de todos os outros mestres, mas vamos selecionar Aníbal porque ele vai falar sobre Jesus. Então, vamos ver. E Aníbal, meus caros, este jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré durante suas pregações inesquecíveis através da sofredora Judéia. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus acariciou quando exclamou, demonstrando a inconfundível ternura que mais uma vez expandia entre as ovelhas ainda vacilantes. Deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Aníbal vos ministrará ensinamentos cristãos, exatamente como os ouviu do próprio Rabi, a quem ama com arrebatamentos de idealista entusiasta e ardoroso, desde a infância longínqua, passada então no Oriente. Assevera ele que quando o Senhor pregava sua formosa doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto inexprimível, surgiam inesperadamente à visão do ouvinte de boa vontade, elucidando-o de forma inconfundível, por imprimirem nos arcanos do ser de cada um a exemplificação que nunca mais seria olvidada. Que era por isso que, falando, conseguia o grande enviado conter, em serenidade inalterável, multidões famintas por longas horas, dominar turbas rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações que ou se prostravam à sua passagem, receosos e aturdidos, ou à sua doutrina para sempre se prendiam, encantados e fiéis. Os ímpios, porém, cujas mentes viciadas permaneciam desafinadas com as vibrações divinas, nada percebiam, ouvindo apenas relatos cuja excelsitude não eram capazes de alcançar, uma vez que traziam as almas impregnadas do vírus letal da má vontade.
Um desses quadros, certamente o mais belo de quantos o mestre amado criou para instruir suas ovelhas desgarradas, porque aquele mesmo que o retratava em sua glória de unigênito do Altíssimo, bastou para que Saulo de Tarso se transformasse em esteio ardente da doutrina redentora com que honrara o mundo. Então nós vemos que está sendo dito aqui que Aníbal contava que quando Jesus fazia as suas pregações, as suas preleções, os quadros iam sendo mostrados para aqueles que estavam ali famintos não só de alimento, né? Porque muitos deles eram pobres e devido a tantas horas fora do seu lar, aguardando a chegada de Jesus para beber na fonte límpida dos seus ensinamentos, traziam realmente a fome, né? Tanto que as mulheres que davam ali o anteparo aos trabalhos de Jesus, elas se preocupavam muito, aquelas mulheres mais abastadas, elas se preocupavam muito em sempre suprir de alguma forma a fome desses participantes, dessas preleções, né, desse hino, desse cântico de amor que Jesus nos trouxe. Os quadros iam se formando na medida em que ele ia falando. E é interessante porque nós sabemos que nas sessões mediúnicas, nas sessões numa casa espírita, os espíritos que são levados para se beneficiarem, eles também veem os quadros plasmados, porque também são plasmados quadros, de acordo com os temas abordados. Os técnicos, os arquitetos espirituais encarregados de manusear o ectoplasma promovem essa oportunidade desses quadros vivos, porque são como quadros vivos em que, olhando-se, sente-se como se estivesse vivendo novamente aquele momento. Então imaginemos a beleza desses quadros projetados por Jesus naqueles tempos em que aqui ele esteve. Todos viam? Não. Havia aqueles que estavam muito distantes e que não tinham a menor condição de alcançar a beleza daquele cântico de amor que veio para soar em nossos ouvidos, para que consigamos ter ouvidos de ouvir. E continuando, Aníbal cresceu e fez-se homem, sentindo-se sempre envolvido pelas radiações imarcessíveis do divino pegureiro, e que nunca mais se apagaram de suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu aqui como além o que ouvira do Senhor e de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da doçura inexcedível com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, ultrajes, injúrias, injustiças, ainda porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Nazareno, ofendê-los, persegui-los, matá-los. E uma vez chegando a Roma, viu-se glorificado pelo martírio por amor ao enviado celeste. Teve o fardo carnal incinerado num daqueles postes de iluminação festiva na célebre ornamentação dos jardins de Nero aos 37 anos de idade. Mas, entre a tortura do fogo resinoso, porventura ainda mais atroz, e o espanto por se ver colhido nas redes do sublime testemunho, ele, que se considerava humilde, incapaz de merecer tão elevada honra, reviu novamente as margens dos Tiberíades, o lago formoso de Genezaré, as aldeias simples e pitorescas da Galileia,
E Jesus, pregando docemente a boa nova celestial, com aqueles arrebatadores quadros que na hora suprema se mostravam ainda mais belos e fascinantes a sua alma de adepto humilde e fervoroso, enquanto sua voz dulçurosa repetia como ósculo da extrema unção, que lhe abençoasse a alma, fadando-a à glória da imortalidade. Vinde a mim, benditos de meu Pai, passai à minha direita. Então, essas torturas, esses martírios que foram feitos aos seguidores de Jesus, para esses seguidores era uma honra dar esse testemunho de fé, porque marcou muito. Todos aqueles que estavam aplaudindo, divertindo-se com o sangue, com aquele espetáculo de horror, né? Não havia como deixarem de perceber ali a grandeza daqueles testemunhos. Não havia como não perceberem o quanto aqueles que se entregavam ao sacrifício por amor a Jesus, por amor à sua causa, destemiam aquilo que lhes atingiria o corpo físico, porque o que lhes importava era a alma, era o espírito imortal que neles habita. Então, que lições preciosas a esses que haviam cometido suicídio por desconhecerem a imortalidade da alma. Belíssimas lições que chegavam ao coração desse grupo, trazendo um encantamento, trazendo ali a esperança que passou a raiar em seus corações, mesmo temerosos, porque sabiam que teriam que voltar a um novo corpo de carne, naturalmente voltariam, passar por situações dolorosas, difíceis, muito semelhantes àquelas às quais tanto angustiaram no passado que os levaram a cometer o ato, mas estavam embevecidos com esses exemplos iluminados. E continuando, enamorado sincero da boa nova do Cordeiro Imaculado, será a boa nova, o ensino que vos ministrará, pois para ele sois meninos que tudo ignorais em torno dela. Tanto que nós sabemos que naquele ensinamento de Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, ele não se referia apenas à criança, né? E o fará como aprendeu do Mestre inesquecível, em quadros demonstrativos que vos apresentem o mais fielmente possível o encanto que para sempre o arrebatou e prendeu a Jesus. A fim de se especializar em tão sublime gênero de confabulação mental, han sido necessárias ao devotado Aníbal vidas sucessivas de renúncias, trabalhos, sacrifícios, experimentações múltiplas e dolorosas no carreiro do progresso, pois somente assim seria possível desenvolver nas faculdades da alma tão precioso dom. Ele o conseguiu, porém, porque jamais em seu coração escasseou a vontade de vencer. Jamais esqueceu os dias gloriosos das pregações messiânicas, o momento sempre interno em seu espírito, que sentiu a destra do celeste mensageiro pousando sobre a sua frágil cabeça de menino para o convite inesquecível: deixai vir a mim os pequeninos. Não nos esqueçamos que esse convite é feito a todos nós. E é nesse livro mesmo que vemos em outras páginas, em que o narrador Camilo nos coloca: não há quem não tenha ouvido, onde quer que esteja, o convite amoroso do Cristo no seu vinde a mim, vós todos que sofreis.
Então, nesses momentos dolorosos, os momentos difíceis nas nossas vidas, ao invés de nos entregarmos à tristeza agasalhada, ao invés de nos entregarmos à angústia destrutiva, busquemos a Jesus, que nos afastará do desespero, nos afastará da revolta e nos ajudará a superarmos as dificuldades, fazendo a nossa parte em tantas questões que exigem de nós o nosso ato, a nossa atitude, a nossa fé, a nossa confiança. É que Aníbal vinha sendo para isso preparado desde eras afastadas. E é importante que entendamos, nós estamos vendo um exemplo que chegou a esta condição. No palmilhar de encarnações de sacrifício, de amor e de devotamento chegou a essas condições. Mas essa é a nossa fatalidade como espíritos eternos que somos. Todos nós alcançaremos esta condição. Então, tudo isso que nós lemos, que nós nos inteiramos, é para que a gente consiga vislumbrar este caminho e não mergulharmos nesse pântano de pessimismo, de que nada vale a pena, de que não dá certo, que não tem jeito. Isso só pode fazer parte das mentes vazias, das mentes que não conseguem buscar a boa leitura, a reflexão, a meditação em torno do que leu, das mentes que se permitem que lixos, verdadeiros lixos, dominem e tomem conta da casa mental. Então não permitamos que isto aconteça. Não deixemos em nossas vidas um dia sequer, assim como nos higienizamos, assim como nos alimentamos, não deixemos de buscar esse alimento para o espírito, porque na verdade o nosso corpo é o instrumento, é o nosso jumentinho, que já falamos em outros momentos de Francisco de Assis. Bendito jumentinho que nos possibilita a vida na carne, mas para que nos sintamos espíritos. E estamos no milênio em que viveremos e nos sentiremos como espíritos, tais as potencialidades que serão alcançadas por cada um de nós, começando no campo da intuição. A intuição que se acentuará, que se alargará, em que os nossos pensamentos, já temos tantas provas disso, mas serão mais acentuadamente captados uns pelos outros, de uma forma natural. E continuando então, viveu nos tempos de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Foi mais tarde iniciado nos mistérios augustos das ciências pela antiga escola dos egípcios. O respeito e o devotamento ao Deus verdadeiro e a esperança inquebrantável no advento libertador do Messias divino iluminavam sua mente desde então, por entre fachos de virtudes que não mais se esmaeceriam. Não obstante, após o sacrifício em Roma, trabalhador e infatigável, renasceu ainda sobre a crosta do planeta. Seduzia-o a vontade poderosa e insopitável de seguir nas pegadas do Mestre, anuindo aos seus divinos apelos. Sofreu por isso novas perseguições ao tempo de Adriano e exultou com a vitória de Constantino. Desde então, dedicou-se particularmente ao amparo e educação da infância e da juventude. Sacerdote católico na Idade Média, por mais de uma vez se fez anjo tutelar de pobres crianças abandonadas e esquecidas pela prepotência dos senhores de então, convertendo-as em homens úteis e aproveitáveis para a sociedade, em mulheres honestas voltadas para o culto do dever e da família. Então nós vemos a caminhada desse espírito e é sempre muito bom vermos esses grandes exemplos e nós vamos ver depois
alguns pontos dos ensinamentos que ele vai trazer, porque aqui estão falando sobre ele, mas depois ele mesmo trará os ensinamentos para esse grupo que iniciou um curso na Mansão da Esperança, e terminado esse curso, eles sabem, é claro que eles devem estar receosos, mas terão que retornar à carne, para retomar do ponto em que pararam, porque o suicídio é uma quebra de lei, e teremos que retomar daquele ponto. Todos os sofrimentos decorrentes, e são intensos, decorrentes do ato, correm por conta do ato. Não exatamente como aquele sofrimento purificador, né? Porque é o sofrimento que vem como consequência do ato enlouquecido. Então, que tenhamos no coração essa gratidão por essa doutrina abençoada que desvenda os mistérios, porque eram mistérios, os mistérios do além, os mistérios da espiritualidade, e não coloquemos a espiritualidade lá longe, são dois planos, né, que interagem junto de todos nós. Bendita doutrina. E se nós temos uma passagem de Pedro que diz: Mestre, mestre, o que será de nós quando partires? Quando Jesus falava do seu retorno ao plano espiritual, o que será de nós quando partires? Nós podemos dizer: Mestre, mestre, o que seria de nós sem o trabalho abençoado de Allan Kardec e dessa equipe amorosa que, sob o seu comando, meu mestre, nos trouxe essa doutrina abençoada, o Espiritismo? O que seria de nós nos dias atuais, nesses dias de tantos tormentos, que sabemos muito mais tormentosos por conta nossa, por culpa nossa, porque muito e muito poderiam estar sendo aliviados pelo nosso amor? Mas o que seria de nós, vivendo esses tempos tão difíceis, se não tivéssemos a bendita compreensão trazida pela revivência dos seus ensinamentos? Agradecidos somos, Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Com muita confiança, tenhamos